Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Nós vamos dar início agora a mais um evento do Desembolando e hoje nós trouxemos uma convidada especial, que é uma colega nossa da Unisul, a Mariana. Ela vai conversar conosco. Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Então, eu me ofereci, né, para participar do evento aqui do Desembolando. Eu sou uma integrante do grupo do Desembolando, assim como a Lisa e todo mundo. E eu me identifiquei muito com esse tema e achei melhor eu falar um pouco, porque ano passado eu fiz uma pesquisa na minha universidade sobre a saúde mental dos estudantes universitários, né, junto com outros colegas meus. E foi uma pesquisa bem interessante. A gente conseguiu quase 600 pessoas atingir o questionário de pesquisa. E os resultados foram bem surpreendentes, assim. Um pouquinho preocupantes, talvez, mas foram bem surpreendentes. Bom, então acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os dados, sobre a pesquisa. Pode ser, Lisa? Não tem problema? Claro, vamos? Então tá bom. Então vamos lá. O... Deixa eu me preparar aqui que eu fiz uma colinha. A pesquisa foi feita na Unisul. Não sei se alguém aqui que está participando da live é da Unisul, aqui de Santa Catarina, né? É Universidade do Sul de Santa Catarina, o nome. E a pesquisa foi feita pelo Felipe, por mim, a Mariana, pela Monique e a Natana. Foram 4 integrantes. O título da nossa pesquisa é Prevalência de Sinais e Sintomas Ansiosos e Depressivos em Universitários da Universidade do Sul de Santa Catarina. E, bem, essa pesquisa ela foi realizada dentro de uma unidade de aprendizagem que é um pouco diferente da unidade da matriz curricular da Anima, porque eu sou da grade antiga, né? A Unisul foi comprada pela Anima recentemente. Eu sou da grade antiga e a gente tem uma matéria sobre execução de projeto de pesquisa, onde a gente faz uma pesquisa e é meio que uma preparaçãozinha para o TCC, né? E a ideia é a gente fazer uma pesquisa científica mesmo, dentro dos parâmetros e tudo mais, como se fosse um TCC, só que em grupo, né? E essa pesquisa a gente fez nessa matéria, né? E a nossa orientadora foi a professora Carolina Boom Bartilotti, tá? E o objetivo foi identificar os sinais e sintomas ansiosos e depressivos em universitários da própria Unisul, né? Da Unisul Grande Florianópolis, no caso. A pesquisa ela foi do tipo exploratória, com delineamento de levantamento, com uma abordagem quantitativa e de corte transversal. Tá? O que justificou a pesquisa foi a gente visou alertar os próprios acadêmicos e a própria instituição de ensino sobre a saúde mental e a qualidade de vida dos estudantes durante o período de graduação, né? Porque são muitos os relatos de colegas e até mesmo casos vivenciados pela gente, assim, da equipe, por mim, pelos meus colegas, de situação como transtornos alimentares, distúrbio de sono, desmotivação, irritabilidade, abuso de álcool, problemas relacionais e, tipo, são só alguns dos comportamentos que podem ser associados com ansiedade e depressão, né? E podem até prejudicar a própria conclusão do curso, né? E tem um dado que é bem legal de trazer: cerca de 15 a 20% da população universitária está vulnerável a desenvolver algum transtorno mental durante a sua formação. Depressão, ansiedade ou estresse. E o transtorno mental é maior em universitários do que a população em geral. Tá? A população universitária ela é composta majoritariamente de pessoas que possuem entre 16 e 18 e 26 anos, sendo essas pessoas 85% da população universitária. E dessas 85%, 40% é composta de jovens de 20 anos, que é um período relacionado a uma fase de mudanças na vida do sujeito, né? Porque tem muitos fatores relacionados ao sofrimento de uma pessoa durante a fase universitária, assim, né?
E a gente tem que parar para pensar que a gente sai da escola e a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer pro resto da vida. E não é bem assim que funciona, né? Tem muita ansiedade, tem casos de depressão que acontecem em crianças que estão lá no último ano da escola, não sabem o que vão fazer, meu Deus do céu, e decide fazer alguma coisa para passar em concurso, porque o pai falou tal coisa que tem que passar em concurso, ou então porque vai dar dinheiro e tal, e às vezes não é aquilo que a pessoa quer fazer. E isso já é um fator muito importante no desencadeamento desses transtornos, sabe? Outra coisa é que a dificuldade da adaptação do ensino médio para o ensino superior, que contribui para a incidência de problemas psíquicos que provocam baixo rendimento estudantil. E nos anos seguintes a essa adaptação, surgem problemas como o insucesso acadêmico, ou a necessidade de abandonar o curso. Né? Muita gente não consegue acabar a faculdade por N problemas que pode acontecer, tanto de dinheiro, ou porque precisa trabalhar, ou alguma coisa do tipo. E às vezes a pessoa não está rendendo muito na vida acadêmica, não consegue estar reprovando em algumas matérias e tudo mais, isso vai afetando a nossa própria autoestima, né, também. Isso vai aumentando a probabilidade de desenvolver algum transtorno, né? E o estresse e a ansiedade têm sido evidenciados de maneira significativa entre os acadêmicos da área da saúde. Então, medicina, psicologia, serviço social não é da área da saúde, mas também entra um pouquinho. Muitos relatos, na minha faculdade, pelo menos, não sei se na de vocês já escutaram isso, de gente que faz medicina e tem pensamento suicida, por exemplo. É muito grande a taxa de pessoas com pensamentos suicidas em medicina, né? Porque a pessoa tem que lidar com muita coisa, isso inclui desde acolher uma pessoa no consultório, ter a empatia e tudo mais. Tem gente que não aguenta esse peso. A carga horária da faculdade afeta muito o rendimento da pessoa, né? Então a pessoa fica mais estressada, a pessoa que faz medicina até estuda o dia inteiro. E a pressão social para essa pessoa ter o sucesso na faculdade de medicina também é muito maior, né? O ingresso na universidade é uma fase importante na vida dos estudantes. É um processo de transição e desenvolvimento psicossocial que é marcado por mudanças consideráveis que incluem um período de descobertas e ocasionam também instabilidade emocional em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? Com a entrada na vida acadêmica, podem ocorrer mudanças ambientais, na rotina e no sistema de suporte social, com o resultado do afastamento desse jovem estudante do ambiente familiar, que vai ficar mais tempo na faculdade, vai precisar trabalhar e vai ter que estudar à noite, e da vida que ele tinha anteriormente no ensino médio, né? Então ele vai se separar dos colegas, não vai ter a mesma relação que ele tinha com os colegas durante o ensino médio, né? O ingresso na universidade pode gerar instabilidade no acadêmico, que pode apresentar medo, preocupação, dúvida e ansiedade em relação aos processos de ensino-aprendizagem. Então, na nossa pesquisa, foram 595 pessoas no total que participaram da pesquisa. E para a coleta de dados foi utilizado um questionário no Google Forms, né? Vocês conhecem muito bem. Grande amigo dos universitários, o Google Forms. E foi incluído foi enviado para o comitê de ética, né, para ser aprovado, e foi incluído o termo de consentimento livre esclarecido, deixando claro que a pessoa poderia desistir do questionário a hora que ela quisesse. Se ela quisesse ter a resposta dela ocultada na pesquisa, ela poderia procurar a gente e tudo mais, né? E uma coisa que aconteceu, que eu acho bem interessante trazer para vocês, é que no nosso termo de consentimento, tinha o nosso contato, nossas redes sociais, para caso a pessoa se sentisse desconfortável com alguma coisa, achasse que precisasse de ajuda, ou qualquer coisa do tipo, ela podia entrar em contato com a gente. E teve uma acadêmica que participou da pesquisa e ela entrou em contato pelas nossas redes sociais
para pedir uma indicação de um profissional, um psicólogo que pudesse atender ela, que ela estava precisando muito. Então, é muito legal ver que uma pesquisa dessa pode ajudar muita gente também, né? Então, vamos para os dados da pesquisa. Eu vou dar uma pincelada em cima dos dados, porque foi muita coisa, mas das 594 pessoas que participou da pesquisa, 78% eram do sexo feminino e 20% era do sexo masculino. Com base na ocupação, a maioria dos estudantes afirmou que a maioria dos estudantes afirmaram que eram só estudantes, deu 55,4% das pessoas da pesquisa, e 21,4% afirmaram ser estagiários. Né? Levando em consideração que a grande maioria dos participantes já eram das fases finais de curso e, consequentemente, provavelmente estavam realizando os estágios do final do curso da área escolhida, né? E com base nos dados apresentados, foi possível concluir que a maioria dos estudantes é da classe média, tá? De quem participou da pesquisa, pelo menos. 324 estudantes afirmaram não sentir. A gente fez uma pergunta, basicamente, que era como a pessoa se sentia em relação às últimas 4 semanas. Se ela se sentia melhor do que o habitual, não se sentia nem melhor nem pior, ou se ela se sentia pior do que o habitual. 324 estudantes afirmaram se sentir nem melhor nem pior, estava tudo igual. 170 afirmaram estar se sentindo pior do que o normal. E 38 pessoas se sentiram muito pior do que o estado habitual. 58 alunos disseram se sentir melhor do que o estado do que normalmente se sentem. Esse dado ele é bem interessante porque a gente fez essa pesquisa quando estava rolando a pandemia, né? E a gente não chegou a relacionar as causas com a pandemia, mas a gente tem que pensar, ou refletir sobre esses dados, que a pandemia estava aí. Então, isso afetou a vida de muita gente. Agora, alguém que muito provavelmente perdeu o emprego na pandemia, está na faculdade, está sobrecarregado, está se adaptando com o modelo EAD, né? Tem que ver todos esses fatores, a pessoa faz sentido as pessoas estarem se sentindo mais piores do que o habitual, né? 340 pessoas afirmaram que algum membro da família já foi diagnosticado com ansiedade e depressão. Isso a gente tem que pensar nos fatores biológicos relacionados ao diagnóstico de ansiedade e depressão, né? Que 340 dos 594 responderam que tem algum familiar com diagnóstico médico de ansiedade ou depressão, o que é 57% dos participantes da pesquisa. E mais 16% afirmaram ter apenas o diagnóstico para depressão e 6% apenas para ansiedade. 18% disseram que não tiveram nenhum diagnóstico desses na família, né? Mas uma coisa, a gente fez uma pequena... A gente se aprofundou um pouquinho mais nessa área da pesquisa e em relação aos familiares, a gente perguntou qual familiar teria recebido esse diagnóstico. A mãe, o pai, o irmão, a irmã, o avô ou algum outro. E 228 participantes alegaram que a mãe possui diagnóstico de depressão, enquanto o número de participantes, o mesmo número de participantes alegaram que os pais, 95 participantes alegaram que os pais tinham diagnóstico de depressão. Então, a gente tem que ficar atento de que as mulheres, isso aconteceu com as avós, com os avós, com o irmão e com a irmã, as mulheres tiveram mais pessoas que falaram que tem ansiedade ou que tem depressão, né? E a gente tem que pensar que os atravessamentos de gênero estão muito marcados na nossa sociedade também. Agora, imagina uma pessoa que está na pandemia, que perdeu o emprego, que tem que lidar com a faculdade e ainda é
uma dona de casa, uma mãe de família, né? Imagina o quão sobrecarregada essa pessoa vai estar. E os próprios alunos responderam se eles tiveram algum diagnóstico ou não de ansiedade e depressão, né? Sobre o diagnóstico de ansiedade, 289 alunos responderam que já ter sido diagnosticados com ansiedade. Esse é um número muito alto mesmo. E 173 responderam já ter sido diagnosticado com depressão, né? A gente se perguntou se talvez isso foi um autodiagnóstico e tudo mais, mas a gente pediu na pesquisa para que a pessoa relatasse se era um diagnóstico médico mesmo, né? Em relação ao tratamento farmacológico de quem possui os diagnósticos, né? 19% falaram que tomam remédios para ansiedade e 11% que tomam remédios para depressão. A gente perguntou se a pessoa se sentiu deprimido nos últimos dias e dos 594, 431 participantes afirmaram ter se sentido deprimido nas últimas 4 semanas, né? Durante a realização da pesquisa. E agora que vai chegando nos dados mais interessantes, assim, a gente perguntou sobre o abuso de alguma substância lícita ou ilícita, né? No topo, o álcool está presente na vida de 82% desses participantes. Enquanto a maconha está presente em 26% dos participantes, né? 290 alunos afirmaram que se sentiam ansiosos quase todos os dias. E o dado mais chocante que a gente teve durante essa pesquisa foi, a gente perguntou sobre o desejo de morrer. Se a pessoa tinha o desejo de morrer, se não tinha, se tinha em poucos dias, tipo umas 2, 3 vezes na semana, ou se tinha todos os dias, né? 103 estudantes afirmam desejar a própria morte durante metade dos dias da semana. E 50 alunos quase todos os dias. Então, basicamente foi isso que a gente viu na pesquisa. E foi um dado bem alarmante, assim. Eu acredito que eu posso... Estão perguntando no chat se eu posso oferecer a pesquisa, eu posso mandar para vocês no grupo, para vocês darem uma lidinha. Não é publicada, mas vocês podem dar uma lida. Acho bem legal o interesse de vocês. E foi bem chocante quando a gente chegou nessa parte de se a pessoa deseja a própria morte, 590 pessoas, 50 desejam a própria morte. Então, foi bem assustador. A gente levou os dados para os reitores da Unisul e tudo mais. Eles estão planejando algumas, segundo, né, informações de dentro ali do grupo, estão planejando algumas atividades para trabalhar um pouco isso por causa da pesquisa. E eu acho muito interessante, sabe? Devia ter um controle legal todo ano nas universidades sobre isso, assim, é muito importante. Seria isso, então. Aqui, então, com tudo que a Mari falou, e a gravidade disso tudo, eu queria aproveitar para falar sobre um filósofo contemporâneo que chama Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro que chama A Sociedade do Cansaço. Isso vale para todas as pessoas, mas agora para o estudante que já está começando, como isso já é maçante, como que isso já pega. Eu vou ler uma frase aqui, ó, quer ver? Ele afirma que na sociedade atual a gente é autoempreendedor de si mesmo. Então, se antes você trabalhava numa fábrica, em algum lugar, e aí dava 6 horas, você ia para casa, hoje você é empresa 24 horas. E a gente é muito estimulado a ter muita
como é que fala? Muito resultado. Tem aquela frase, não quer, faça enquanto eles dormem, faça que eu não sei o quê. Aí eles vão acordar mais descansados e você vai ter exaustão mental, ansiedade e vontade de morrer, tá? Então, cuidado com tudo isso que está falando. Então, olha só, a sociedade internalizou a exigência de um alto desempenho. O indivíduo é um empreendedor de si mesmo, um objeto a ser vendido e explorado. O sujeito se autoexplora e depois chama isso de sucesso. E é isso que a gente, sem perceber, cai e chama de sucesso. Então, a gente se autoexplora. Então, esse é um cuidado que a gente tem que parar e questionar, e com esse tal de empreender da gente mesmo. A gente é gente, tudo precisa de equilíbrio. Você não é uma empresa, você é uma pessoa. E o mundo não está exigindo tanto feedback igual a gente começou a se exigir, sem perceber. Então, é um alerta, porque isso é algo insidioso que a gente não para pensar. E eu achei esse cara sensacional, essa colocação dele. Fala, olha, gente, você tem uma vida para construir. E dentro de uma vida, tem vários segmentos. Não é uma empresa. A gente, com certeza, os scripts antigos caíram, né? Antes era só casar, tem alguém perguntando, ele é Byung-Chun Han, mas todo mundo fala Han. É BYUNG-CHUHAN. A gente tem os segmentos da vida que dinheiro não vai comprar depois. E sucesso também é muito relativo. Então, a gente entra achando que tem que fazer sucesso, que tem que fazer aquilo. Eu trocaria sucesso por realização. O que é que te realiza? Porque o que te realiza, ninguém vai ver. E o sucesso, às vezes, estão vendo, mas nem tá bom para você. Às vezes, nossa, que sucesso aquilo ali, você está infeliz. Então, se puder ter alguém colocou aqui, quase certo, faltou um N, não? Chunhan. Eu fui ler ali e já distraí, gente. Enfim, vamos raciocinar e pensar que você está começando uma faculdade, está fazendo uma escolha que é para a sua vida, que é para você construir, para você achar um propósito. Não é para ser o melhor empreendedor e conseguir isso e aquilo e comprar aquilo, não sei o que das contas, não. Sabe? Aí a gente fica com mais calma. É a realização, faça para você mesmo. O que te realiza? Quando faz assim aqui dentro, ó, aí tá certo. Senão, o sucesso sozinho não resolve nada. Então, só para tentar completar um pouquinho da pesquisa da Mari, completar não, né? Pesquisa maravilhosa, chocante, impressionante, alarmante, mas como que a gente pode combater isso? Às vezes com verdades que a gente não parou para pensar. Então, toma muito cuidado com esse tal desse autoempreendimento e fazer tudo enquanto os outros dormem. Aí você fica acordado e depois tem pifa, quer morrer, fica um ano fazendo, sei lá o quê, 3 de tratamento. Então, vamos devagar. A faculdade, gente, é super tranquila. A gente vai aprendendo, a gente vai fazendo, tem ajuda, não é uma coisa tão diferente assim de uma escola bem feita, porque na escola a gente está mais infantil e agora você tem uma vontade maior, mas fora isso é aprender normal. Então pode ir com calma, não precisa ter essa ansiedade, dá para fazer feliz, dá para fazer bem.
né? Cuidado. E se alguém estiver sentindo isso tudo, pode procurar, inclusive, a gente do Desembolando. Se estiver chegando num ponto, fala assim, gente, ó, não estou aguentando, tal, que a gente vai tentar ajudar ou encaminhar para alguma coisa, mas, ó, absolutamente desnecessário, tá? A vida é muito mais fácil do que estão vendendo por aí. É muito mais simples. E dá para fazer com muito mais serenidade. Isso que eu queria falar, Mari. Não, com certeza, Roberta. Eu tô lendo aqui o chat, né? O pessoal falando muito do EAD. E, infelizmente, não é uma coisa que a gente levou em conta na pesquisa, porque, né, no fim era tanta coisa sobre o que falar e a gente acabou não dando conta disso. Mas, né, realmente, assim, uma pessoa que tinha um ritmo de trabalho teve que se adaptar de uma forma totalmente diferente, né, no ano passado. E agora imagina alguém que tá em casa, ou tem um filho, ou enfim, ou perdeu o emprego. E todo esse peso de que eu tenho que ser produtivo, eu tenho que produzir o tempo todo, e é essa demanda que a gente tem da sociedade de hoje em dia, né? Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser a máquina, a engrenagem da máquina e tudo mais. A gente vai se matando aos pouquinhos, né? É exatamente isso mesmo. Uhum. Perfeito, meninas. Pessoal, como que estamos nas perguntas? Mari, posso só fazer um comentário? Claro, claro. Então, teve esse livro que a Roberta falou, né? A gente, eu e mais uma galera aqui do Desembolando, somos da mesma turma, nós lemos ele no primeiro semestre de 2020, na matéria de Psicologia do Trabalho. E aí eu fiquei muito com essa reflexão depois do tanto que nós somos cobrados a ser produtivo o tempo todo pela sociedade, pelos vou dizer, pelos mecanismos que nos cercam hoje na contemporaneidade. E também a partir disso, de tanta cobrança externa, nós passamos a nos cobrar, porque nós crescemos aprendendo isso, né? Nós somos passaram pra gente que tem que ter essa cobrança. E aí, logo depois que eu tive essa disciplina de psicologia do trabalho, eu vi um amigo compartilhando uma tirinha uma vez, falando sobre a atividade no lazer. O tanto que até nos momentos de lazer a gente se cobra ser produtivo. E aí eu trouxe essa reflexão também na matéria de, de social que eu tive ano passado, no semestre passado também, a gente discutiu um pouco sobre isso em turma. E a gente fala assim, produtividade no lazer do tipo, a gente está lendo um livro, a gente vai lá e fala, não, eu vou ter que ler esse livro para até no final da semana ter lido 2, ter lido 3. Esse ano eu preciso ler, sei lá, 100 livros. E aí fala, nossa, eu tenho que maratonar essa série de hoje para amanhã, porque depois eu tenho que maratonar mais uma. E aí, nem na hora do lazer a gente consegue relaxar do tipo, só vou sentar aqui e ler um livro, sabe? Independente do tempo que eu vou gastar, ou então só vou aqui sentar e ver essa série. E a gente fica tentando colocar ele na nossa rotina e esquece totalmente do ócio, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se programar de uma forma que o ócio esteja na nossa rotina também, porque às vezes a gente precisa dar um descanso para a mente, um descanso para o corpo. E na nossa vida universitária, às vezes tem muita cobrança, às vezes tem muita pressão mesmo, e às vezes a gente só precisa assim, tirar um tempinho para sentar, relaxar, esvaziar a mente de tudo, e também aproveitar nosso momento de lazer, aproveitar nossos momentos de ócio sem pressão neles também, sabe? Para ter uma vida universitária mais saudável. Porque já não basta as pressões do dia a dia, as pressões dos afazeres obrigatórios, né? A gente vai lá e pressiona também isso dos nossos lazeres, dos nossos momentos de descanso. Realmente, Felipe, é bem isso mesmo que você está falando, assim. É o reflexo de uma sociedade baseada na ideia capitalista, assim, né? De que, opa, eu sou um produto, tudo é para ontem e é isso aí, né? Tem uma pergunta ali no chat. A incidência de problemas psicológicos realizados na pesquisa acabam sendo mais presentes quando se trata do sexo feminino por contexto
externos, além do que se refere à universidade, Andréia, sim, pelo que a gente pesquisou, a mulher ela acaba tendo uma dupla jornada de trabalho, né? Assim, em relação a cobranças também. A mulher chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem um estigma maior da sociedade que é o machismo que permeia, o machismo estrutural que está dentro da gente o tempo inteiro. Então, a mulher já tem uma tendência a desenvolver problemas psíquicos maior. A mulher em qualquer contexto da sociedade, sendo na universidade, sendo fora. Mas na universidade isso é agravado pelos problemas da própria universidade, né? Por tudo isso que a gente está falando agora. Não sei se eu consegui sanar a tua pergunta, assim. Sobre as mulheres, tem até um evento que a gente fez do mito da beleza. Não são só 2 turnos, são 3. Tem o terceiro turno que é ficar bonita. Então, é só os tratamentos, ou a academia, ou quem não faz isso é desleixada, não vai querer sair de casa. Então, existe um peso gigantesco e muito sério com essa indústria, porque a mulher, ela achou que estava livre e virou escrava da beleza. Ou do conceito da beleza, de correr por causa de beleza, de se validar por causa de beleza. Então, isso está presente 24 horas também para as mulheres, de uma forma que contribui para todas essas condições desfavoráveis. É importante colocar isso. Ali tem, ó, falando, tá casada, filha de 1 ano, desempregada, e a pressão constante. Falei assim, é como se fosse, tipo assim, mas quem? A pressão, para e pensa, de quem? Quem que tá olhando? Parece até que tem uma câmera te olhando o tanto que você tá produzindo, sabe? E é a gente, a própria câmera. Não tem ninguém olhando. Não produz para ver o que acontece. Nada, você só fica melhor. Aliás, não produz, né? Produza, mas produza da forma saudável. E você quer produzir para quê? Porque também a gente sai produzindo e não para pensar, para que eu estou produzindo? Qual o propósito? Onde eu quero chegar? É simplesmente porque eu caí no fluxo de tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, ou eu tenho um propósito maior? Eu tenho um objetivo, eu tenho um plano. Então, isso é para acalmar e falar, peraí, não importa o resto, qual é o meu plano? O que é importante para mim? Onde eu quero chegar? Eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro para quê? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer o quê? Porque tá cheio de gente aí que acumulou muito dinheiro e agora não pode comprar tudo que perdeu. Então, é tudo para ser pensado. Só que a questão a gente entrou num fluxo social sem pensar. Então, a gente vai na corrente. Então, para e sai da corrente. E aí você vai decidir onde que você precisa produzir, quando que você precisa produzir, qual o seu limiar. Tipo assim, hoje eu produzi bastante. Faz metas reais e não ideais. Ideal que nem é um ideal de outra pessoa, que na hora que a gente vai ver nem existe essa outra pessoa. A gente pegou um conceito que está abstrato, não tem ninguém olhando, não tem uma pessoa realmente te cobrando, mas a gente está tentando atender essa demanda. Não faz sentido você parar para pensar. Então, para pensar. Né? Entrar na faculdade é gostoso, aprender é gostoso. As ACGs, gente, passa num minuto. Deixa eu te falar, em 5 anos, dá para você conseguir muito mais do que precisa. Nos projetos, dá tempo de conseguir tudo. Pode relaxar, pode com calma. E na hora que você fala assim, mas eu vou entrar num projeto, tem uns nomes que assustam, né? Tipo assim, um projeto de extensão, parece que você vai ficar lá ralando com chicote. Nada, às vezes é um negócio simples, bobo, uma vez na semana, a cada 15 dias, sabe? É muito mais tranquilo do que a gente faz parecer. Então, vai, tipo assim, respira. A gente não lembra de respirar, faz assim, ó.
hoje, o que eu tenho hoje para estudar? Ah, hoje eu tenho isso, isso, isso. Pronto. E esse negócio de livro, eu vi alguém falando assim que a pessoa já chega querendo ler. Então, ah, gente, pelo amor de Deus. Olha, o nível de informação que existe hoje é impossível. Eu estava até comentando com alguém, eu não sei se vocês já viram aquele último filme do Indiana Jones, da Caveira de Cristal. A mulher chega no final e ela fala, eu vou dar um spoiler, mas o filme é ruim e é velho. E eu amo Indiana Jones, mas esse filme foi... a mulher chega no final, aí ela põe a última caveira assim, aí ela fala, eu quero saber, eu quero saber. Aí eles começam a mandar para ela. É tanta informação que ela explode. E é isso que a gente está fazendo. Não dá para a gente acumular toda a informação que existe. É para a gente optar, senão a gente vai explodir. Que é o que a gente explode. Síndrome de burnout, depressão, ansiedade, suicídio. A gente explode. E por causa de quê? De quem? Quem falou? Ninguém. Então, respira, relaxa e faz de uma boa, um dia de cada vez, que é gostoso. Aí dá para ser gostoso e dá para produzir muito. Com calma. Obrigada, Berta. Você vai complementar, que tem um monte de comentários aqui. Pessoal, olha, a gente está disponibilizando a lista no chat e vocês vão preenchendo enquanto a gente está no evento. Tem muita coisa aqui, Berta, muita coisa. Deixa eu voltar aqui. A Karine, ela comentou que está na mesma situação da Mariana, que a Mariana falou que a pressão é tão constante que ela não pode nem ficar doente, né, por conta da maternidade, de todo o contexto. Só que ela também tem a pressão da família, dos pais, então, assim, é bastante exaustivo, acho que essa cobrança externa, não é nem uma cobrança interna, porque também acontece, né? O Rodrigo falou, a gente fica com medo de não ser autossuficiente. Verdade, né? Assim, é uma sociedade que a gente nasceu para ser sucesso. Tudo que não está nos 5 minutos, né? O Delbauer fala assim, a sociedade do espetáculo, né? Tudo que é espetacular, que é grandioso, que é sucesso, a gente nasceu para isso, né? Então a gente fica se cobrando e se sabota dos nossos melhores eus, né? Assim, os melhores eus nossos são sabotados por conta dessa espetacularização do sucesso, de ser feliz, de buscar uma felicidade. Eu vou até disponibilizar aqui no link aqui um curso que tem na Universidade de Yale, tá gratuito, sem o certificado. Se quiser o certificado, tem que pagar uns dólares lá. Sobre essa busca da felicidade, que é constante, né? E às vezes a gente precisa trabalhar um pouco com o que é essa felicidade, justamente como a Berta estava pontuando. A Camila falou assim, muitas vezes eu não consigo nem saber o que eu quero, só vou vivendo no piloto automático. Berta, tem um monte de coisa aqui, eu vou ler e você depois faz um... Isso é super importante, sabe por quê? Todo mundo quer ser feliz e está correndo atrás de ser feliz. Alguém já parou e pensou o que é ser feliz? O que é ser feliz? Para cada um vai ter um significado diferente. E às vezes o seu ser feliz não tem nada a ver com o que você está fazendo. Porque parece que ser feliz é o quê? É ser super autossuficiente, uma mega autoempreendedor, não dormir e produzir, chegar lá, o que é? Virar o velho do iate? É isso? Qual o propósito? O que é ser feliz? É tão diferente. E ser feliz não é uma chegada, né? Aquelas famosas clichêzão que funciona mesmo. Ser feliz é o caminho, não é a chegada. Se eu for esperar, vou fazer tudo, não vou ralar para eu ser feliz? Uai, não existe esse lugar, não é um lugar, não, é um estado interno. Então, a gente precisa aprender a cultivar esse estado interno, hoje, agora. Com dinheiro, sem dinheiro, produzindo, sem produzir. Então, é um estado que a gente aprende a fazer. Pode falar, Lisa, senão eu disparo aqui. Não, eu só tava te ouvindo mesmo, Berta. Tem bastante gente aqui. Eu acho que eu parei aqui. Gente, bastante coisa. Calma, que se eu perder alguém aqui. A Vera falou. A visão de ser uma engrenagem, quando somos a máquina e o controle interno, eu penso assim. A Karina falou.
Gente, eu perdi. Vocês sumiram de repente. Isso é real. Percebi o quanto estava vivendo em função de ficar bonita, isso é relacionado ao que você tinha falado do mito da beleza, né? Quando marquei um horário no salão, 5:30 da manhã, pois era o horário que eu perderia menos tempo. Depois que associei o que eu estava fazendo, fiquei assustada comigo mesma. Isso foi a Karina. A Graziella falou assim: no meu caso, sofro a pressão de ser modelo para minha família. Um deslize e uma crítica. Então, assim, é o tempo todo cobrado para ser o modelo de filha, o modelo de ideal da família, né? A Mariana falou: e a consequência são os vários problemas de saúde que a gente vai. Esse lugar especial é péssimo, gente. Ser especial. Sai daí. Eu lembro que eu me achava super especial, porque meu pai me chamava para consertar tudo que dava de eletrônico, ele me chamava. Aí eu falei assim, aí eu adorava, ia lá, nem sabia fazer, morria de medo de levar choque, mas eu fazia, porque meu pai me chamava, ele me achava, tipo, né? Falei, ele me ama. Aí um dia, ele chamou minha irmã, e ela consertou. Aí na hora eu tive ódio da minha irmã, tive ódio do meu pai. Aí depois eu pensei assim, a gente deixa esse lugar especial para ela. Gente, mas tem anos, já tem décadas, até hoje, fala assim, minha filha tá ali, fala assim, ai pai, não sei mexer não. Chamei Helena. Aí ele chamou ela. Gente, eu me livrei, sabe? A gente fica achando que lugar especial. Estou usando um exemplo bom, gente, mas foi libertador, sabe? Foi um trabalho interno e libertador. Deixa os outros ser especial, não tem que ser modelo, não. Enquanto você ficar achando que vai ter que ser modelo, faz um trem errado, quero ver. Então pronto, deixa de ser modelo. O problema é que a gente é escravo do elogio, a gente acha que é amado por isso ou por aquilo, e não é não. Pode fazer errado, pode, chuta o balde aí da modelice, não fica com esse peso, não. Já basta a vida da gente para carregar. Se as outras pessoas estão precisando de modelo, então elas estão com algum problema, então elas falam para elas fazerem terapia. A Mariana concordou com você. Ela falou que no primeiro semestre ele entregou 250 horas de ACG. De fazendo tudo, né? Assim, realmente, a gente fica meio desesperada quando chega mesmo. Parece que a gente tem uma meta para cumprir. Eu preciso cumprir as minhas extensões, as minhas ACGs. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho que cumprir essas horas, né? Aí E essa coisa da sociedade do cansaço é como se eu estivesse provando que eu sou produtiva. Aí você provou para quem? Serviu para quê? Você ainda tem mais 4 anos, sei lá, e meio para fazer a CG. E, na verdade, fazer assim, por exemplo, eu amo os eventos. E eram 80 horas, né? Já fez 200. Eram 80. Eu, com certeza, todo mundo vai passar de 80, gente, porque tem muita coisa para fazer que é interessante mesmo e dá certificado. Então, a gente não está fazendo por causa do certificado, sabe? Tem coisa que vai te agregando tudo e, além de tudo, dá certificado. Então, dá para fazer super de boa, tranquilo. Né? Você vê, olha o que a Mariana trouxe hoje, gente. Olha a gravidade da saúde mental do universitário. Na hora que você vai pensar, não tem motivo real. São ilusões, autocobranças e pressão social, que na hora que você pensa assim, pressão social de quem? Eu brinco assim, parece que tem um camarote assim, você está andando numa rua, aí de um lado tem um camarote assim com os outros, e do outro lado tem as pessoas. Aí você está passando ali no meio, que as pessoas, não existe isso. A gente está fazendo isso para quem? Então pega aí, Mariana, nossas 250 horas de CG, e aí? Que prêmio que você recebeu por causa disso? Nenhum. Agora, nessas 250 horas no primeiro semestre, você imagina o tanto que você estava bitolada. Imagina o tanto que você podia ter ido tomar um sorvete, encontrar uma amiga. Assim, não sei se era pandemia, né? Mas quanto tempo de bitolação que podia estar sendo usado de outro jeito. E esse tempo de bitolação é que cai na pesquisa da Mari. Porque, de repente, você fala assim, gente, mas se a vida é isso, eu não quero ficar aqui, não. Eu tô fazendo isso para quê? Eu tô me massacrando. E aí outra, é um automassacre sem... não tem o oásis que vai chegar. Não existe um limite. Você sempre pode fazer mais. Então, a pessoa nunca vai estar satisfeita. Então, é um caminho sem volta.
até você ficar doente. E o corpo fica doente para te ajudar. Ele te para. Você fala assim, minha filha, ó, uf, te para a força. Aí você para de produzir zero e aprende. Mas vamos aprender antes? Vamos fazer antes? Nossa, tá rendendo muito a conversa, que o pessoal tá gostando muito, viu, da sua fala, Roberta, e da pesquisa que a Mari realizou, viu? Não, a A, pesquisa é muito chocante mesmo, que a Mariana trouxe. São, sim, é mais do que alarmante, é para a gente preocupar e buscar a solução. Então, é isso que a gente está fazendo. A Mariana trouxe uma coisa tão grave, e para todo mundo que está aqui entrando agora, vamos já quebrar isso antes. Quando a Mari for fazer essa pesquisa de novo com a gente, que sejam resultados super diferentes, né, Mari? Depois a gente pode até fazer. E, Claro, com certeza. né, a tem gente uma fazer pergunta aqui, trabalho. Mari, que eu acho que tem relação com o que você fez. O pensamento acelerado pode-se dizer que desenvolve na falta de produtividade? Foi o Gabriel que perguntou. Não entendi, pergunta. O pensamento acelerado pode-se dizer que desenvolve na falta de produtividade? Eu acho que de tanto ter um pensamento acelerado, isso pode afetar a produtividade também? Com certeza, você chega num ponto que você perde existe a exaustão mental, ela não é só tipo assim, ai gente, estou exausto mental, não. É no seu córtex pré-frontal dorsolateral, aqui, nessas áreas aqui, que é onde você tem a foco, autorresponsabilidade, é onde você consegue tomar decisão. Então, quando aqui está sobrecarregado, você perde isso tudo. Você fica irritado, você perde seus freios também, seus freios emocionais. Então, você fica nervoso. Então, o que parece ansiedade, às vezes pode ser parece ansiedade, não. O que vira ansiedade pode ter vindo dessa exaustão e dessa cobrança, porque sobrecarrega o cérebro fisicamente. Não é? A gente não está falando só de conceito abstrato, a gente está falando de neurociência mesmo. A Camila tem uma pergunta aqui pra gente. Durante o curso, vocês sentiram mudanças em si mesmos por terem mais conhecimento? Não só pelo amadurecimento da idade, mas por influência do curso em si? Eu Pode responder, acredito, Elisa, Mari. eu acredito que sim, assim, primeiro pelo próprio amadurecimento, né? E vão acontecendo coisas com a gente, porque a gente começa a trabalhar, começa tá na faculdade e tudo mais, então começa a ter uma liberdade maior dentro da faculdade também, né? Não é que nem na escola, que é todo mundo regradinho, seguindo as regrinhas da escola, né? Tem que levantar a mão para ir no banheiro, aquela coisa toda. Mas tem toda uma evolução, assim. Eu acredito que o próprio curso de psicologia, pelo menos que é o nosso curso, não sei se tem alguém aqui do serviço social, mas a gente aprende a cuidar um pouquinho de si, pelo menos, a pelo menos tentar olhar um pouquinho mais para si e pera, o que está acontecendo comigo agora? Eu não tô legal agora. E a gente vai aprendendo, vai acontecendo coisas. Por exemplo, em 2019 eu tive uma sobrecarga muito grande de estresse, porque eu estava trabalhando, saía às 7h30 de casa, voltava 11h30 para casa, chegava para dormir, eu tive uma exaustão, que meu corpo começou a apresentar sintomas. Quando eu vi que tinha alguma coisa errada, eu, não, peraí, vamos, né, vamos segurar um pouquinho e vamos ver o que está acontecendo, assim. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as situações que vão surgindo, assim. É tudo um aprendizado, né, eu acredito. Eu também gostaria de responder essa pergunta. Você quer falar alguma coisa, Elisa? Perdão. Não, pode falar. Eu acho que primeiro também nem tem como não fazer psicologia e não passar por mudanças. A gente até falou disso nos primeiros eventos, que é um curso que mexe muito e acredito que serviço social também, com certeza. Não tem como a gente fazer esses cursos e assim sair transformado. E como a Mariana falou, o próprio processo amadurece a gente, né?
Eu já tô para falar isso há um tempo que eu tô com vontade de falar, só que eu não recebi brecha e agora eu tô aproveitando a brecha para falar também. Quero dar um exemplo de uma coisa que eu aprendi, assim, que faz parte da maturação, assim, enquanto pessoa e enquanto universitário, porque às vezes a gente fica muito nessa cobrança de querer aprender tudo, e aí tudo que vem a gente quer agarrar de uma vez, né? Achando que a gente não vai ter outras oportunidades, mas que nem nós falamos, são 5 anos, então, tipo, é muito improvável a gente não ter oportunidades parecidas, sabe? Eu vou falar o porquê. Semestre passado começou isso na Anima, de ter cursos de extensão e de projeto ser obrigatório. E aí, quando saiu a lista de projetos e de cursos, eu fiquei maravilhado, sabe? Quando seus olhos brilham, quando você vê algo novo. E eu vi aquele tanto de opção, com temas tão legais, já me imaginei fazendo um monte. Aí eu virei pra minha professora e falei, é a Cíntia. Talvez alguns aqui que forem fazer na UniBH, talvez conheçam ela um dia. E aí eu falei com ela, Cíntia, tem muita opção legal, você não acha que tem como abrir mais turmas em outros horários para tinham alguns cursos que não batiam, né? Que batiam o horário, então não tinha como fazer ao mesmo tempo. E aí ela virou para mim e falou assim, Felipe, são escolhas. E aí essa frase dela tão pequena me marcou, porque não tem a gente abraçar tudo de uma vez e a gente precisa escolher. E aí nisso já fui assim, que poxa, realmente vou ter que escolher. Um pouco teimoso, eu peguei um curso de extensão e um projeto de extensão que se chocou um pouco. As últimas meia hora das minhas reuniões de projeto de extensão batiam com as primeiras meia hora de um curso de extensão que eu fiz. E aí eu comecei a trabalhar, tava fazendo esse curso, tava fazendo projeto de extensão e as minhas aulas. E aí, tipo, semestre passado. E aí eu comecei a ficar, gente, eu tô exausto. Eu tava aprendendo muito, mas tava muito exausto também. E aí, nesses dias que tinha reunião, junto com esse curso, que eu tentava conciliar os dois praticamente ao mesmo tempo, eu terminava o curso, eu só queria a minha cama. E eu não fazia mais, não queria fazer mais nada, só no outro dia. E olha lá, dependendo assim da semana, se a semana fosse muito punk. E assim, graças que curso de extensão é só um mês. E aí, quando chegou o outro mês, eu falei assim, não dá pra me matricular por um projeto que vai até o final do semestre. Então, tipo assim, eu aprendi, sabe? Eu aprendi primeiro com a fala da minha professora, também com uma experiência que foi muito pesada. Então, tipo, a gente vai passando por essas coisas, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo aquilo que é possível e que não é possível fazer. Por mais que no início a gente queira abraçar tudo, a gente vai vendo que não dá e a gente vai se permitindo escolher, né? E isso que eu falo de que é muito improvável não ter as oportunidades para resolver fazer praticamente no mesmo horário do projeto de extensão, no outro do mês ele foi ofertado de novo em outro horário. E eu falei, olha, eu podia ter esperado que o mesmo curso foi ofertado mais de uma vez. Então, em muito tempo a gente pode ter oportunidades parecidas ao invés de fazer tudo de uma vez, sabe? A gente tem tempo de aprender tudo que a gente deseja aprender, assim. Lisa, já vai dar Já. 8 horas, a gente Pessoal, já tem. acho Eu queria que- só falar duas coisas rapidinho. Fala, A Bé. primeira é que tem alguém fazendo uma propaganda ali que não tem nada a ver com Desembolando, porque tem gente perguntando, não sei, a gente não sabe quem é, esse Oficina 1 e 2, não tem nada a ver, não tem nenhum respaldo do Desembolando. E a outra é o seguinte, o cérebro ele não foi treinado para perder. Então, quando você escolhe um curso, você fica pensando no que você não fez. Presta atenção nisso e aprende a deixar aí e focar no que você escolheu. Então, ao invés de pensar, falei assim, eu deixei de fazer aquele, você fala assim, ai, que delícia esse curso que eu escolhi. Faz esse treino, porque o cérebro também ele tem plasticidade para treinar desse jeito. Basta a gente prestar atenção. Roberta, eu gostaria muito de agradecer você, a Mariana, pela contribuição para o nosso evento e deixar um convite para os participantes, que quinta-feira nós teremos mais evento, a gente está disponibilizando o link todos os dias lá no grupo de vocês, dos calores. E que sigam as nossas redes sociais, a gente está no Insta e também tem os vídeos que a gente está mandando para o YouTube. Divulguem, participem. E agradecer a participação de todos vocês e lembrar mais uma vez para não esquecerem de assinar a lista de chamada, a lista de presença para emissão de certificado. E acho que é isso. Boa noite. Muito obrigada a todas, todos e todos. Boa noite, gente. Até quinta, né? Boa noite, gente. Obrigada.